Olá, meus irmãos, bom domingo a todos. Estamos, graças a Deus, mais uma vez aqui reunidos para podermos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Meus irmãos, é uma alegria imensa estar podendo participar aqui com vocês, mesmo que online, de uma forma distante. Mas eu agradeço ao convite do pastor e oro a Deus para que possamos estar novamente em breve, se Ele nos permitir, juntos na igreja. Então, meus irmãos, na noite de hoje, peço a todos que abram aí as suas Bíblias em Romanos, capítulo 6. Vamos ler dos versículos 1 até o versículo 23. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, dos versículos de 1 a 23. Meus irmãos, essa carta de Paulo, toda ela, meus irmãos, basicamente são os fundamentos da doutrina de Deus, da doutrina bíblica. E esse capítulo 6 ele vai trazer também na prática, como funciona a doutrina da santificação. Então vamos ler os capítulos, lá mais uma vez o capítulo 6, vamos ler os 23 versículos. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se morremos em Cristo, cremos que com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim, também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que aqueles a quem ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estavas isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, uma verdade que eu quero trazer a todos. Todos nós somos escravos. Se somos escravos do pecado, se somos escravos do mundo,
Nós vivemos de uma maneira que agradará ao mundo. E essa maneira de agradar ao mundo, de agradar as nossas paixões, as nossas vontades, vai nos afastar de Deus. Porém, meus irmãos, se dizemos que servimos a Deus, se nós queremos ser escravos de Deus, nós devemos fazer as vontades dele e viver segundo ele nos ordena, segundo ele nos manda. Então, meus irmãos, tenhamos isso em mente. E é o que nós vamos falar nesse capítulo, nesse sermão de hoje, Pai. Nesse sermão de hoje, meus irmãos. O capítulo 6, ele vai ser dividido em 5 partes. E essas 5 partes, elas vão trazer uma única verdade. Porque se nós fazemos parte da igreja eterna de Deus, se fazemos parte da comunhão dos santos, meus irmãos, nós fazemos parte da morte de Cristo e também faremos partes da vida de Cristo. Essa é uma verdade. E é o que a gente vai tentar, o que eu vou trazer para vocês, vou mostrar para vocês. E a gente vai dividir esse sermão em 5 pontos. E nesses 5 pontos nós vamos tentar deixar mais claro o que Paulo quis dizer. Então, a primeira sessão que nós vamos ler aí novamente é a sessão que vai dos versículos 1 até o versículo 4. E esse pedaço do texto ele vai nos trazer uma verdade. Quem estiver anotando aí, a justificação não é a mudança na natureza moral do homem, mas todo homem justificado é um homem transformado. Meus irmãos, Paulo, nesse capítulo, ele vai estar falando novamente sobre essa doutrina que era disseminada na igreja em Roma. Ele diz o seguinte, os versículos 1, 2, 3 e 4. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Meus irmãos, essa doutrina que Paulo combatia na igreja de Roma era uma doutrina que surgia como uma doutrina liberal. Os irmãos, ou aqueles lobos disfarçados de ovelha no meio daquela congregação de santos, essas pessoas traziam uma doutrina diabólica, uma doutrina infernal, porque eles diziam, já que estamos debaixo da graça, então nós podemos pecar, uma vez salvo, salvo para sempre, e utilizavam-se dessa verdade, eles utilizavam dessa verdade para dizer que uma vez salvo, salvo para sempre, então eu posso pecar, eu posso errar, eu vou pecar e a graça vai ser maior ainda, eu vou viver no pecado. Meus irmãos, nós temos que banir, nós temos que eliminar qualquer pensamento, qualquer doutrina que afirme isso. Eliminar das nossas mentes, dos nossos pensamentos, eliminar do nosso meio eclesiástico, meus irmãos. Nós devemos entender que a graça foi maravilhosa e a graça nos deu a salvação e, além disso, nos deu a oportunidade de escolhermos ser servos de Deus. Então, ele fala aí, vamos pecar então para essas pessoas diziam, né? Vamos pecar então para que a graça seja maior. E Paulo, no versículo 2, ele vai afirmar, de modo nenhum, não podemos viver dessa maneira. Como que nós, que já fomos libertos do pecado, já fomos livres do pecado, ainda vamos continuar vivendo no pecado? Mas, meus irmãos, essa mudança, sermos alcançados, regenerados por Deus, nos traz uma verdade também, que nós continuamos tendo a ação do pecado em nossas vidas, mas nós não podemos viver como vivíamos antes. Não podemos viver como nós vivíamos antes. Nós devemos viver para Ele.
Paulo ele vai nos dar uma aula de como devemos agir quando somos alcançados pela graça. Pois nós recebemos um batismo nele, um batismo em Deus, um batismo em Cristo. E esse batismo, ele nos dá um passe livre para que nós estejamos em uma união duradoura com Cristo. Se dependesse de mim para manter essa união, se dependesse de você para manter essa união, nós não conseguiríamos. Nós pecaríamos, nós erraríamos. Mas Cristo garantiu que nós estivéssemos prontos e que nós vivêssemos nessa vida, que nós buscássemos uma vida santa, uma vida justa. E a partir do momento que nós fazemos parte dessa união com Cristo, Paulo vai afirmar, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai. Assim também andemos nós em novidade de vida. Meus irmãos, a partir do momento que nós entramos nessa união com Cristo, fazemos parte da igreja eterna, da igreja invisível de Deus, nós devemos buscar boas obras. Não para a nossa salvação, mas porque nós já fomos salvos. Essa é uma verdade. Nós devemos buscar viver em novidade de vida. E a partir do momento que a glória de Deus nos alcança, é possível que nós vivamos de uma maneira diferente. Não que a nossa natureza pecaminosa vá mudar, mas nós podemos ali buscar uma nova vida, buscar viver como esse novo homem deve viver. E aí nós seguimos, ainda nesse sermão, para o nosso segundo ponto, que vai compreender aí dos versículos 5 até o versículo 11. E ele quer nos mostrar a seguinte verdade, que a união com Cristo nos dá um rompimento radical com o pecado. A união com Cristo nos traz um rompimento radical com o pecado. E diz o seguinte, os versículos 5 até o versículo 11. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. Não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez por todas, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Meus irmãos, mais uma vez, mais um momento, Paulo nos exorta. Paulo nos exorta a viver uma vida diferente, porque fomos unidos com Cristo na sua morte e ressurreição. Mas essa morte não é simplesmente uma morte física, mas é uma analogia que Paulo usa. Pois nós não morremos de fato, mas nos apresentamos, nós estamos agora mortos para o pecado. Mas essa morte ela não nos dá como eu já falei atrás, essa morte ela não vai nos dar margem para afirmarmos que conseguimos uma perfeição nessa vida. O pecado, a nossa natureza caída, ela nos limita e nos impede de alcançar essa perfeição. Mas Paulo, da mesma forma que ele afirma que nós não vamos alcançar essa perfeição, ele também não nos desencoraja. Ele, pelo contrário, ele nos exorta que nós devemos viver e buscar um rompimento total com o pecado. Um rompimento radical, não total por ser impossível, mas um rompimento radical. Uma mudança de vida. Aí no versículo 7 ele diz, porquanto
Quem morreu está justificado do pecado. Nós estamos livres da escravidão e da condenação do pecado. Não mais vivemos para o pecado, mas nós vivemos agora para a glória de Deus. Paulo defende um novo estilo de vida, porque se morremos, também viveremos com Cristo. Então podemos afirmar que a libertação do pecado vem acompanhada de uma nova vida. E essa obra de Cristo é tão completa e irreversível que o pecado já não tem domínio sobre nós, assim como a morte não tem domínio sobre Cristo. O pecado já não exerce um domínio em nossas vidas, como exercia antes. Da mesma forma que a morte não tem mais domínio sobre Cristo. Então nós temos uma escolha e devemos optar por essa nova vida. Podemos afirmar que como Cristo morreu de uma vez por todas, como penalidade pelo nosso pecado, e o nosso pecado teve fim, a nossa condenação teve fim na morte de Cristo, nós também nos consideramos mortos para o pecado e devemos, necessitamos viver uma vida diferente, buscar agradar a Deus e dar glória a Ele. É isso que Paulo nos afirma nesse segundo momento, nessa segunda parte do capítulo 6. A nossa terceira parte, ela vai compreender os próximos 3 versículos, versículo 12, 13 e 14. E nesses 3 versículos, Paulo ele vai afirmar o seguinte, vai nos exortar a vivermos como homens livres. Vai nos exortar, nos incentivar a viver de uma maneira diferente, de homens livres, mas livres do pecado. Ele diz o seguinte: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Nesse momento, irmãos, nós somos exortados, nós somos incentivados a vivermos de uma maneira diferente daquela que vivíamos anteriormente. Nós devemos nos entregar, na verdade, a novas práticas. Nos entregar, meus irmãos, a práticas de boas obras. Mesmo que o nosso corpo mortal ele sofra por causa do pecado, não podemos viver em práticas pecaminosas, não podemos viver segundo essas práticas pecaminosas, esses erros. Meus irmãos, é um incentivo para buscarmos a nossa santificação. É um incentivo para buscarmos termos boas obras, nos envolvermos mais na palavra, nos envolvermos mais na vida e darmos um bom culto, um bom serviço a Deus. O nosso culto de domingo, ele nos traz alimento para toda semana, mas diariamente nós devemos nos esforçar para ler mais da palavra de Deus, para buscar mais o Senhor em nossas vidas, para que tenhamos Ele como nosso Senhor verdadeiro. E aí, seguindo, o versículo 14, ele vai falar os termos aí da lei e da graça. Paulo ele ainda afirma, nesse versículo, que nós não estamos debaixo da lei, mas sim da graça. E o que isso significa? Isso significa que a lei, que antigamente afligia-nos, o pacto da lei era o pacto que dizia que nós deveríamos ter boas obras para alcançarmos a salvação. E a lei era algo maçante, era algo impossível para nós. Por quê? Porque é algo que demonstra a santidade de Deus. E o nosso corpo, após a queda de Adão, o nosso corpo
não tem condições a nossa mente, as nossas motivações, a nossa natureza. Não tem como nós vivermos assim. Porque se qualquer erro que cometemos em nossa vida inteira, e nós já cometemos muito, e cometeremos muito mais ainda, nos impediria de sermos salvos. Mas a graça vem nos trazer uma verdade que nós não podemos esquecer em nenhum momento da nossa vida, que é a base do Evangelho, é a base da palavra de Deus. Cristo, Jesus, somente Ele cumpriu cabalmente os requisitos para conquistarmos a salvação. E nós só chegamos a Deus por meio dessa ponte que é Cristo. E essa é a graça. Cristo nos alcançou e nos mostrou quão pecaminosos nós somos e o quão santo Ele era. E essa verdade nos mostra que devemos buscar cada vez mais em Cristo Jesus a salvação. Mas quer dizer algo além, porque Cristo, quando veio ressurreto, estava ascendendo aos céus. Lá em Mateus, no último capítulo, o último versículo de Mateus, que Mateus registra, Mateus 28, 20, Cristo afirma: estarei convosco todos os dias das vossas vidas. Cristo está conosco. Cristo nos dá força para que nós possamos lutar, para que nós busquemos uma vida santa, uma vida justa, mesmo que não vamos alcançar, mesmo que não alcancemos ainda nessa vida, mas alcançaremos na vida eterna, quando nós estivermos com Ele. E aí que nós chegamos no nosso quarto ponto, meus irmãos. Esse quarto ponto ele vai compreender dos versículos 15 até o versículo 18. Paulo quer nos mostrar nesse pedaço do texto que a verdadeira liberdade é desfrutada servindo a Deus. Um livro maravilhoso do Michael Horton, quer dizer a lei da perfeita liberdade. Lei e liberdade fazendo um contraste, e essa é a verdade. A lei do Senhor nos dá uma perfeita liberdade. E nós vamos entender melhor quando Paulo escreve o seguinte, versículo 15, vamos ver do 15 ao 18. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Meus irmãos, o primeiro ponto que nós podemos destacar desse trecho é aqueles que estão comprometidos em servir ao pecado. Esses são os servos do pecado. E isso vai levar à morte. Eu não estou dizendo aos não regenerados, mas muitas vezes dentro da igreja há pessoas, muitas vezes nós fomos essas pessoas que nós servimos o pecado. Nós não devemos fazer isso. Paulo nos exorta e nos mostra que a liberdade, que a graça nos dá condições de escolhermos as boas obras de Deus, de escolhermos praticar o bem, mesmo que esse bem não vá levar à salvação, porque são boas obras, mas corrompidas pelo pecado, com motivações erradas, muitas vezes, mas entendendo que Cristo nos ajuda nessas boas obras, e tudo de bom que há dentro de nós provém do Espírito de Deus, provém de Cristo, provém do próprio Senhor. Então, meus irmãos, os servos do pecado, eles são escravos. Servo quer dizer escravo. Isso mesmo. Eles têm as mentes cauterizadas e não possuem mais vontades, pois o pecado já lhes incapacitou de ver o certo. E essa incapacidade mantém eles mortos. Não somente vai levar à morte física,
E isso leva, esse caminho segue. Mas também a morte espiritual. A partir do momento que somos resgatados por Deus, nós podemos ter uma vida espiritual, uma vida com Ele. E essa vida com Ele que nos possibilita sermos libertos do pecado. No versículo 17, Paulo vai dizer o seguinte: mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo fostes a obedecer, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Graças a Deus que nós fomos alcançados pela glória dele e agora nós podemos obedecer a palavra dele. Somente por conta dele. As boas ações que nós temos só vêm de Deus. Então, essa é a verdade, meus irmãos. A submissão do homem à palavra em fé é um dom de Deus e toda a glória deve ser dada a Deus nesse processo, por esse benefício. E também nos afirma que a palavra de Deus, Paulo também nos afirma que a palavra de Deus nos dá um conjunto de regras que vivamos de maneira agradável a Deus. Devemos viver dessa forma, de uma maneira grata, de uma maneira agradável a Deus. Seguindo, no versículo 18, ele vai dizer: e uma vez libertados do pecado, foste feitos servos de Cristo. Ele vai nos trazer uma verdade, eu vou fazer até uma analogia, até uma metáfora aí. A nossa vida como funciona um trem, um bondinho, enfim. O trem ele é livre para ir a diversos lugares, viajar o mundo todo. Nós temos diversos exemplos, mas ele só é livre a partir do momento que ele está em cima dos trilhos. Você não vê um trem andando como um carro. E essa é a verdade. Nós somos livres quando nós estamos no trilho da palavra de Deus. Quando nós estamos diante da vontade de Deus, não somos mais escravos das nossas paixões, mas nos entregamos totalmente a Deus. Então essa é a verdade. Nós somos livres quando nós estamos sobre a palavra de Deus. E esse conjunto de doutrinas nos vai nos ensinar como nós devemos agir na nossa nova vida, para que matemos todos os dias o nosso velho homem, para que vivamos como novas criaturas. E, meus irmãos, nesse momento, nós chegamos ao nosso quinto e último ponto. Esse quinto ponto ele vai corresponder aos últimos versículos, do 19 até o 23. E vai dizer o seguinte: Paulo, nesses versículos, ele vai prescrever uma consistência nas coisas certas. Ele prescreve para a gente que nós lutemos, batalhemos, busquemos sermos consistentes em cumprir a vontade de Deus, em fazer a coisa certa. E ele diz o seguinte, ele escreve o seguinte: falo como homem, versículo 19, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estavas isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado escolhestes? Somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus amados irmãos, Paulo conclui aqui sua mensagem, a mensagem que ele queria passar nesse capítulo. Ele, como homem, ele conhecia a nossa incapacidade de agradar a Deus, de alcançarmos a salvação. Ele se conhecia, ele sabia o quão pecador ele era.
E nós devemos ter essa consciência. Chega de desculpas. Ah, não, eu fiz tal coisa porque isso ou porque aquilo. Nós somos pecadores, nós devemos entender a nossa natureza. E a partir do momento que nós entendemos a nossa natureza pecaminosa, nós passamos a modificar e caminhar em direção a Deus. Pare de dar desculpas dos seus erros e passe a entender esses erros e entender que nós somos pecadores, que nós vamos errar. Devemos buscar em Deus condições. Devemos buscar em Deus condições para buscar novas ações, para termos uma consistência nas coisas certas. E busquemos um serviço, um culto agradável a Deus em nossas vidas. E esse esforço, diferentemente do anterior, ele nos traz benefícios. O empenho nas práticas malignas só nos trouxe vergonhas. Mas o empenho em fazer a coisa certa, em fazer coisas boas, em servir a Deus de maneira agradável, nos traz benefícios eternos em nossas vidas. E o último versículo é um versículo muito conhecido. Os irmãos, ele vai dizer o seguinte, o versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, nesse último versículo, Paulo ele vai fazer contrastes entre verdades, digamos, opostas totalmente. Ele vai fazer o contraste entre santidade e pecado, entre vida e morte. Mas o que eu vou destacar nesse momento, e que nós devemos destacar em nossas vidas, é o contraste entre o salário, que é algo conquistado, algo merecido, e o dom. O salário é algo que nós podemos conquistar. Então, o salário do pecado é a morte. Então, a única coisa que nós podemos conquistar é a morte. Mas o dom, ele é um benefício concedido sem necessidade de nenhum prévio merecimento. Nada que nós façamos, na verdade, o dom não está sujeito a nada que façamos a Deus. É algo que Ele nos dá gratuitamente. Nos dá sem nenhum merecimento. E Ele nos dá por conta da sua imensa misericórdia em nossas vidas. Meus irmãos, é nesse momento que nós partimos agora para a aplicação e para a conclusão do nosso sermão. A primeira conclusão que eu trago para vocês é a seguinte. Em nossa nova vida em Cristo, temos que buscar, mesmo que muito difícil a gente conseguir a perfeição, impossível conseguir a perfeição, mas se é algo que vá nos fazer mal, nos trazer malefícios carnais, vai ser algo difícil, nós devemos buscar a nossa santificação, matar o nosso velho homem, para que vivamos uma nova vida. Esse estado só é alcançado pela ação de Deus em nossas vidas. Porém, esse fato de Deus nos alcançar, de Deus nos dar condições disso, não vai nos eximir, não vai nos tirar a responsabilidade de buscarmos boas obras para a nossa vida. Mesmo sabendo que essas obras não nos darão a salvação, a nossa motivação não está nisso, em buscarmos a salvação. Pelo contrário, nós já recebemos a salvação de Cristo. Então, em gratidão a Ele, nós buscamos uma nova vida, nós buscamos novas práticas, práticas corretas, práticas boas para Deus. E nenhuma glória há para nós nisso, somente glória para Deus. Segunda aplicação que eu faço. O pecado contaminou todo mundo e, portanto, nossa natureza continua cercada de vontades pecaminosas. Quando somos alcançados pela graça de Deus, isso não significa que essa luta vai ficar fácil. Vai ficar, obviamente, possível, mas é muito difícil. Porque a nossa natureza vai militar contra nós. A carne milita contra o espírito. O pecado nos contaminou a tal ponto que nós lutamos para desagradar a Deus. A carne milita contra o espírito. Então, não se torna fácil, se torna possível,
mas é uma missão árdua, uma missão difícil, que vai exigir de nós proximidade com Deus, matar o nosso velho homem, matar nossas vontades, nossas paixões. E isso não vai significar que nós não vamos pecar mais. Pelo contrário, pela ação do Espírito em nós, essa ação vai nos dar vai nos trazer vai nos demandar um esforço diário de queda, arrependimento e busca pela mudança na próxima vez. Às vezes é necessário que paremos um pouco e entendamos tudo o que está acontecendo. Se nós pecarmos, é importante que nós nós demos um passo à mudança. Peçamos perdão, nos arrependamos de fato e busquemos uma mudança na nossa vida. Terceiro ponto que eu quero deixar para os irmãos é o seguinte: nós fomos libertos do pecado, mas como o título do sermão nos mostra, nós somos escravos pelo resto das nossas vidas. Nós já não somos mais escravos do pecado, não somos mais escravos do velho homem, mas somos escravos agora de Deus. Mas uma grande diferença: a escravidão ao pecado nos trouxe vergonhas. E se nós nos mantivéssemos nessa prática, nós partiríamos em direção à morte eterna. Em contrapartida, a nossa vida com Deus e a nossa escravidão ao Senhor nos traz peso de glória futuro, nos traz vida e vida eterna. E por último, meus irmãos, quero destacar uma verdade. Muitas vezes nós nos sentimos melhores do que os outros porque nós temos uma atitude diferente, que temos uma atitude, digamos, correta diante de algumas situações. Porém, meus irmãos, nós devemos ter isso em comparação aos não regenerados. Mas nós temos que ter em nossas mentes a seguinte verdade: que a única diferença que nos separa dos não regenerados é que nós fomos alcançados por Deus. A única e fundamental mudança e a única fundamental diferença é que Cristo nos alcançou. Então nós devemos falar do amor de Deus, devemos falar da obra de Cristo, dar bons testemunhos fora da igreja, dar bons testemunhos aos nossos vizinhos, aos nossos amigos, colegas de trabalho. Essa é a verdade, meus irmãos. E é isso que eu queria deixar para todos, pedindo a bênção do Senhor em nossas vidas. Vamos fazer uma última oração, agradecendo ao Senhor por esse sermão. Senhor Deus, eterno, grandioso, poderoso, Senhor magnífico, nesse momento, Pai, nós queremos entregar o nosso resto dos nossos dias em Tuas mãos, Pai. Pedindo, Pai, que o Senhor nos dê forças, nos dê um entendimento, Pai, de que somos pecadores e que precisamos buscar no Senhor condições para vencermos o pecado, para vencermos as nossas vontades, as nossas paixões. Senhor, nesse momento nós te pedimos que o Senhor tome nossa vida em Tuas mãos, Pai. Tome esse contexto de pandemia nas Tuas mãos, Pai. Que a Sua vontade seja feita. E que nós, após tudo isso, Pai, ou até mesmo durante essa pandemia, nós possamos entender, Senhor, a Tua vontade para nós, Pai. E possamos dar graças ao Senhor por tudo que nós passamos, Senhor. Por mais difícil que seja, Pai, mas que nós entendamos essa vontade do Senhor e busquemos no Senhor o consolo, o conforto para as nossas vidas. Pai, eu agradeço por tudo. Em nome de Jesus que eu te oro, Pai, agradecidos. Amém. Meus irmãos, um bom domingo a todos, uma boa semana. Que Deus abençoe a vida de vocês. Tchau, tchau.